Nunca estivemos tão acessíveis e, ao mesmo tempo, tão pouco presentes. Olá, bem-vindo ou bem-vindo de volta ao Dona de Si. Hoje faz 26 graus aqui na minha cidade e você pode parar pra pensar, nossa, então tá calor, né? Não sei, sabe? A gente vem de uma onda de gelo e frio. E isso realmente atrapalha o meu conceito de felicidade. E hoje eu finalmente terminei de ler Pessoas Normais. Pra quem não conhece, é um livro um tanto quanto muito bem requisitado. E há pessoas que digam que é o fenômeno literário da década. A escrita da autora é simplesmente maravilhosa. Eu não canso de dizer isso pra qualquer uma das minhas amigas e vou dizer pra vocês também. E por que eu tô falando sobre esse livro Pessoas Normais? E sobre o tempo? Sobre o tempo é porque realmente tá frio, e aí isso atrapalha a minha sanidade mental. E segundo, porque esse livro me trouxe muito à tona sobre o que eu queria falar hoje com vocês. Porque é interessante nesse livro que, apesar da vida confusa de ambos os personagens principais, parece que eles têm algo que não conseguem se distanciar. Algo como conexão e confiança. E conexão e confiança é algo que não é em qualquer lugar que você acha. Na verdade, nem sei se é algo de achar em algo, e sim sobre se conectar a ponto de realmente criar essa confiança. E nesse livro em específico, além de me trazer essas conotações sobre conexão e confiança à minha mente, também me trouxe muito essa questão de aonde estão essas conexões e como a gente pode se conectar com as pessoas e confiar nas pessoas. Um impacto sobre como a nossa vida acontece entre as pessoas e com as pessoas. Então eu gosto sempre de grifar uma frase que me impacta no livro. Então eu vou falar a frase desse livro pra gente começar a falar sobre conexão e confiança. As pessoas podem mudar as outras de verdade. Nossa, isso me impactou demais. Porque realmente as pessoas podem mudar as outras de verdade. E através dessa conexão e confiança que eu senti entre os personagens, eu também vejo que a nossa sociedade está diminuindo cada vez mais as conexões. E eu digo conexões porque você só consegue se conectar se for real. Então, por favor, entre parênteses, conexões reais. Onde que estão essas pessoas? Onde que tá a nossa vontade e permissão de nos sentir conectados com as outras pessoas? Cadê as conexões reais? Assim, sinceramente, por que será que hoje em dia é tão difícil só o ato de socializar? Ou será que foi um pouco da pandemia, um pouco do fato de a gente ter amadurecido precocemente, percebido que certas pessoas não vale a pena nem o ato de socializar? Eu entendo muito bem isso, mas tem algumas vezes que eu pego me pensando se a gente vai melhorar, se a gente realmente vai melhorar e se conectar com as pessoas e ter conexões reais. Acredito muito que se a gente não fizer nada sobre, a gente sempre vai ficar pensando no que poderia ter sido. Eu não gosto de ficar forçando as coisas, mas acho que as nossas gerações, elas estão cada vez mais mecanizadas, automatizadas e menos reais, muito mais frias, muito mais individualistas. E com isso, a vida perde um pouco do seu encanto. E eu percebi muito, não só nesse livro, mas com coisas que eu passei e meses assim de pensamento sobre pessoas, amigos, familiares, pessoas no geral, as pessoas. Como andam as pessoas, como elas estão se sentindo em relação a elas mesmas e às outras pessoas. Isso reflete no mundo de modo geral. E hoje eu queria falar mais sobre conexões reais. Como a gente pode melhorar essa relação, não só para que a gente consiga ter essas pessoas, mas que outras pessoas também se sintam à vontade para que a gente seja essa conexão e confiança para elas. E para quem ainda não me conhece, meu nome é Thay Brandão, eu tô no canal, no YouTube e também aqui no podcast. Mas eu vim de uma cidade pequenininha, onde as nossas conexões eram muito mais sobre você ir na esquina e na vizinha e ver a tia lá na casa de baixo. E como as conexões eram mais simples, mas mais reais. Conexão, eu sinto que conexão é uma coisa de... Às vezes pode ser que seja até de alma, mas eu acredito que se você for uma pessoa de bom senso, uma pessoa
simpática, você vai se conectar com várias pessoas. Nós temos uma codependência saudável em relação a toda uma sociedade, uma estrutura. E como é bom fazer parte disso. Eu acredito que conexões são, sim, coisas mais enigmáticas e de alma. Mas se você estiver aberto, se permitir estar em ambientes, claro, que você se interessa, tá? Em primeiro lugar. Não vai em lugares que você nem quer estar lá. Porque você não vai conseguir se abrir. Não verdadeiramente. Então comece de fato a ir a lugares que é do seu interesse, a procurar mesmo ter uma vida mais ativa por você. E através das suas atividades, aquilo que você tem interesse, você vai estar em ambientes que possivelmente você já tem algo em comum, que é aquele interesse de estar naquele ambiente, de fazer aquela aula, por exemplo. E assim nasce um pouco das conexões. Geralmente é por coisas em comum, né? Se conectar com uma pessoa, em primeira instância, é ter algo em comum com ela. E acredito que essa permissão da liberdade de ser quem se é. Nós estamos numa sociedade de muita pressão social, em que a gente se julga antes mesmo dos outros nos julgarem. Eles julgam, mas o fato de você se julgar por eles julgarem, sendo que às vezes eles nem estão julgando naquele exato momento, faz com que tudo se pressione uma equação muito louca e não existencial de quase que uma prisão mental. Se tire desse lugar de prisão mental sobre as pessoas dessa maneira. Quanto mais a gente vibra em uma sequência de pensamentos negativos sobre julgamento, pressão, autoritarismo, mas a gente não consegue sair desse sistema. Então é necessário primeiro se permitir relaxar. Estar aberto para conhecer outras pessoas. Realmente estar aberto, de coração aberto. Falar sem medo. Falar sobre o que se pensa, falar sobre o que você deseja falar naquele momento para aquela pessoa. Sem medo de parecer, nossa, eu tô falando demais, nossa, eu tô falando de menos, nossa, aquele comentário sobre aquilo lá não foi legal. Quando a gente se pressiona nesse ponto em agradar ou de ser aceito, a gente acaba não criando conexões reais. Porque conexões reais são de pessoas que realmente se conectam realmente com a sua essência. Aquilo que você é, não com aquilo que você parece ser. Porque se você parece ser algo que você não é, você acaba tendo que criar esse padrão em tudo. E cansa, né? Quem não se sente cansado e drenado por não ser quem se é? E eu não tô falando pra você simplesmente se for um sem noção, mas acredito que pessoas sem noção não ouvem esse podcast. Vão falar tudo o que vier na sua cabeça. Mas o que eu tô dizendo é pra você ser aberto pra trocar experiências, opiniões, dicas, conversas banais mesmo, de pessoas humanas experienciando a vida na Terra. Que tem certas conversas que são banais, mas que fazem parte de um todo. E são elas que muitas vezes começam coisas mais profundas. Conexões realmente mais profundas com outras pessoas. Você não vai chegar pra uma pessoa e falar coisas profundas sobre a sua vida e acreditar que ela vai ser uma pessoa que é confiável. Não, você vai falar, eu acho que a gente poderia ser amiga. Tá bom, não precisa ser exatamente assim. Eu já fiz isso com uma amiga. Foi por mensagem, mas assim, pensando bem, eu falei que a gente tinha muita coisa em comum, tá? Só pra constar. Mas acredito que falta atitude. A gente precisa ter atitude das coisas que a gente quer ver mudando na nossa vida. E criar conexões reais não é hoje em dia o caminho mais fácil, não parou de ser natural, porque a sociedade tá cada vez mais mecânica. Mas acredito que a gente pode, sim, trazer à tona a nossa individualidade como ser humano através de amor e conexão e confiança nas pessoas. Acho que a gente precisa se conectar mais pessoalmente com pessoas reais, com pessoas que a gente gostaria de ter cada vez mais perto na nossa vida. E por que eu falo também não só de conexão, mas confiança? Acredito que uma coisa anda junto com a outra. Eu acho que em primeiro lugar é a conexão, que é quando você simplesmente se conecta com aquela pessoa. Vocês conversam, a ideia flui, as opiniões se conversam. Às vezes não são as mesmas, mas há uma conversa saudável. E a confiança, eu acredito que é algo que se valida pelas atitudes, tanto dos outros como a nossa própria autoconfiança, né? Para você confiar mais e mais nos outros e em você mesmo. As palavras das outras pessoas têm que condizer, e as suas também, né? Tem que condizer com as atitudes. No final das contas, a confiança é a confirmação da verdade. A verdade é que existe realmente uma conexão real, duradoura, saudável, de longo prazo, sustentável, feliz. Uma conexão que valeu a pena ter. Eu nunca me arrependi de ter dado risadas com amigos. Eu nunca me arrependi de poder dizer o que eu sentia pra alguém. Eu nunca me arrependi de conversar com uma amiga por horas sobre um assunto que só a gente sabe que a gente entende. E acredito que isso tem tudo a ver com conexão e confiança. Quando você confia a sua vida, o seu tempo em
outro alguém. Hoje em dia eu vejo muita confiança como algo a ser desenvolvido entre não só duas pessoas, se sim, né, você tiver um relacionamento com outras pessoas, mas consigo mesmo. Essa autoconfiança tem que ser desenvolvida para que você consiga viver no mundo sendo você. É importante. Eu disse que o primeiro passo é a conexão com as outras pessoas, mas até você chegar no campo das outras pessoas, você precisa ter essa audácia de ser quem você é. Ter mais confiança em você, em suas escolhas, nos seus caminhos, nas atitudes que você toma, para você poder estar aberto e entrar em novos cenários, em novas perspectivas de vida, e estar em outros ambientes, uma nova vida mesmo, uma vida mais feliz, uma vida mais conectada com pessoas que você se interessa. Eu acho que a gente não precisa se desesperar a ponto de achar que a gente não tem amigos e pessoas e conexões reais de confiança, mas ao mesmo tempo a gente tem que buscar por. E por que essa autoconfiança? Porque quando você é você tira essa pressão social. Você pode ser você pode encontrar as pessoas que realmente vão se conectar com você verdadeiramente, porque você vai estar sendo você. E vice-versa, você vai encontrar pessoas que realmente baixam a vibe, você não vai estar fingindo ser algo. E pra gente chegar nesse espaço de focar nisso, antes de chegar nesse patamar, nesse lugar, eu acredito que a gente precisa se desenvolver mais e ter essa autoconfiança, sim. Não vai ser algo do dia pra noite, é algo que vem crescendo cada vez mais em você, como se fosse um hábito, parte de quem você é. E acredito que a autoconfiança, ela é algo muito bom, porque ela não só transforma você para um ser que você já é mais forte, mas também traz à tona coisas que são suas. Então, você não precisa ter vergonha, você não precisa ter medo de expor elas pro mundo. Porque através delas, você se conecta com pessoas que também vai expor, não as mesmas, mas talvez sim, mas expor também a vida delas pra você. E aí sim, criar essa conexão. Essa conexão incrível, real, no mundo de hoje em que tanta coisa é superficial, é banal, é passageira, é rápida, é 5 segundos, é 10 segundos. Não é. É 2. Então, se eu pudesse dizer algo sobre como começar a se conectar com outras pessoas, é a autoconfiança e é também a própria busca pela conexão. E ser autêntico, ser verdadeiro mesmo, porque é só através dessa premissa que você consegue alavancar no sentido de perceber que é possível ter conexões reais. Eu falo mais de um lugar de uma pessoa que hoje em dia se considera introvertida em alguns momentos, depende do ambiente, mas eu também me considero extrovertida dependendo de onde eu estou e com quem eu estou. Então, digamos que eu não me coloco em uma caixa entre extrovertida e introvertida, mas talvez pessoas extrovertidas estão ouvindo esse episódio e tipo, meu Deus, é só conversar com as pessoas, é só sair fazendo amizade e enfim, é só, sei lá, viver. Eu entendo, tem um pouco dessa questão também, mas eu falo mais de um ponto mais profundo também. Acredito que não é só porque uma pessoa é extrovertida que ela tem conexões reais de confiança com todas as pessoas que ela conversa. Com certeza ela tem mais possibilidade e probabilidade de ter pessoas assim na vida dela. Porque tem essa questão da autoconfiança, né? Acho que uma pessoa extrovertida, ela tem muito mais esse avanço da confiança do que uma pessoa talvez introvertida. Não necessariamente. Mas acredito que há necessidade de a gente, sendo extrovertida ou introvertido, olhar para essas relações, mesmo quem tenha bastante relações por ser extrovertido ou não, e perceber quais relações são realmente conexões reais e verdadeiras e de confiança. Eu não tô falando pra você não ter colegas e pessoas que você tem carinho e que, sei lá, só saem pra ir numa festa ou, enfim, alguma coisa que você faz junto com aquela pessoa, mas que você não divide nem um segredo ou não fala nada que seja estritamente impessoal. Existem essas relações e essas relações também são saudáveis. Mas eu tô falando aqui nesse episódio sobre conexões reais e sobre confiança, sobre confiar. Quando você confia em alguém, eu acredito que confiança é uma das coisas mais bonitas também. Sobre os sentimentos de uma pessoa para com outra. Eu acho que confiança não é um sentimento, né? Enfim. Alguma coisa, assim, que me conecte a essa pessoa a tal ponto que eu possa estar cru, digamos assim. E realmente analisar se você tá sendo essas pessoas para com as pessoas que você também quer que sejam com você, né? Às vezes a gente sempre espera do outro, o outro ser compassivo, o outro ser confiante, o outro ser amável, o outro se conectar comigo. Às vezes a gente precisa dar o primeiro passo. Muitas vezes a gente precisa se olhar de fora e perceber tudo que eu quero, eu tenho que ir em busca. Tudo que eu desejo para minha vida, o outro pode me oferecer? Pode, mas não necessariamente. A gente tem que ir em busca daquilo que nos preenche mesmo, aquilo que faz sentido, aquilo que a gente tem vontade de
conhecer aqui. Independente do que seja, de que área a gente esteja falando. Eu tô falando sobre pessoas porque é um assunto que tá vindo à tona pra mim. Depois de leituras, ter vivido alguns anos, né, de antes da pandemia, pós-pandemia. Questões pessoais sobre amizades, relacionamentos em si. Eu venho analisando muito sobre o que eu quero para mim e por que que esse lugar de conexão e confiança é tão importante. E eu percebi que a gente quer muito esse lugar de segurança na vida. A gente quer muito esse lugar de pertencimento, né? De pertencer a um grupo, de estar se sentindo amada. E por que não? Por que não ter conexões boas com pessoas, relacionamentos saudáveis, se sentir conectada e se sentir confiante não só em si, mas essa confiança mútua para com o outro? E eu falo que hoje em dia, em 2024, eu não esperava que a gente estivesse em um patamar meio até desumano, assim, em alguns níveis, muitos níveis, pra ser sincera. Eu sou uma pessoa positiva, tá? Eu gosto de ver o lado bom da humanidade, mas tem horas que você fica meio desconfiado até dessa própria positividade, se não é uma positividade tóxica, sabe? Mas independente. Seja palavra de apoio, sabe? Seja fonte de carinho. Seja quem encoraja e incentiva as outras pessoas. Seja responsável por irradiar otimismo e positividade em cada interação e situação. Cada vez quando a gente consegue trazer mais à tona o amor, a conexão verdadeira mesmo, uma luz sobre nós, assim, através da nossa interação com os outros, é que a gente floresce mesmo. É aí que a gente consegue realmente sair dessa zona de conforto e para esse lugar de conexão e confiança. Eu sinto que na nossa infância a gente se conectava muito mais fácil com as outras pessoas, com os outros amigos, e que a gente tinha conexões reais. E nossa, como era bom, né? Aquelas gargalhadas, aqueles momentos de que o tempo passava tão rápido que você não conseguia saber se eram 1 da tarde ou se já eram 5. Há muitas coisas muito lindas da infância e de como a gente era só a gente mesmo. Tenta voltar para essa lembrança de si mesmo, em que você pode ser tudo o que você pode ser para com outra pessoa. Para com você mesmo. Você sempre pode se conectar e confiar em pessoas novas e confiar em você mesmo de novo, renovado de bons sentimentos, de boas interações. E isso me traz muito à tona, de forma genuína, a vontade que eu tenho de me conectar com pessoas através das coisas que eu sinto e penso e falo. Literalmente falo. É uma coisa muito minha e de forma genuína eu quero que você se conecte. Quero que você sinta conforto. Que você sinta que pode confiar. Não necessariamente em mim, se você não quiser. Mas que existem pessoas incríveis te esperando. E que uma delas é você mesmo. E se tudo que eu disse até agora fez algum sentido pra você, avalie o podcast com 5 estrelas. Ou as estrelas que você achar que ele merece. Que eu sei que são 5, tá? E também, pra quem se interessa em ver minha carinha, tô no YouTube. Tainã Brandão, também no Insta, de vez em nunca, Tai Brand R, mas eu posto umas fotinhas aesthetics. É necessário um biscoito, é necessário... Brincadeira, eu sinto essa coisa com foto. Eu amo fotos. E eu gosto muito de fotos e vídeos e eu gosto de registrar. Então eu posto algumas fotinhas por lá. Tem o Sushi, meu gato maravilhoso, que atrapalhou bastante esse episódio. Gente, meu Deus... É sério, é que vocês não viram os cortes que eu fiz. Cara, eu tô muito feliz com tudo que eu tô conseguindo transmitir. Eu espero que eu esteja conseguindo transmitir aquilo que penso, né? E também que você se sinta melhor, cada dia melhor. Ah, e não esquece de compartilhar esse episódio com algum amigo ou uma pessoa que você queira se conectar. Já manda essa indireta, quase que direta. É direta. Ele mandou isso porque é direta. Pra ele ou pra ela, pra que a gente possa cada vez mais chegar em mais pessoas e também que faça sentido na cabeça delas também. E até a próxima conversa, tá bom?